o uso dessa posição protege o pulmão dos pacientes, ou melhor, facilita uma ventilação protetora para esses pacientes, o que é extremamente necessário hoje para tratar pacientes com Covid-19. Então, historicamente, a posição prona, ela começa... Então, depois eu vou voltar nisso daqui, eu só quero contar a história, né? Então, se a gente for olhar hoje em dia, a grande indicação para paciente com desconforto respiratório agudo ou paciente com Covid-19, toda vez que eu tenho um paciente que tem uma relação PO2 e FO2 menor do que 150, se a gente olhar os trabalhos publicados na literatura, eles sugerem fortemente que o uso da posição prona é melhor do que você usar uma outra estratégia de ventilação mecânica protetora, usando volume corrente de 6 ml por quilo, pressão de platô menor do que 30 e tabela PIP-FO2. Então, usar a posição prona é melhor do que esse tipo de estratégia ventilatória, mas exclusivamente para esses pacientes que têm uma relação PO2 e FO2 menor do que 150. Então, historicamente, 1974, tem os primeiros relatos de que colocar um paciente em posição prona melhora a ventilação pulmonar, melhora a incursão do diafragma, e esses pacientes ficam melhor em prona do que em supino, né? Então, isso aqui é lá em 1974 no Anesthesiology. Depois, em 1977, esse é o primeiro estudo, esse é um estudo fisiológico, clínico em humanos, mostrando que toda vez que você pega o paciente com insuficiência respiratória aguda grave e muda de supino e coloca para prona, a PO2 arterial aumenta significativamente. Nesse estudo, aumentou em média de mais ou menos 70 milímetros de mercúrio, né? Isso mesmo você mantendo o mesmo volume corrente, a mesma FO2 no ventilador mecânico e a mesma PIP. Então, simplesmente você pega o paciente supino, prona ele, espera 10, 20, 30 minutos, escolhe uma outra gasometria arterial, existe toda essa melhora de oxigenação, melhora a PaO2 e também, em alguns casos, não em todos, melhora a PaCO2 do paciente. Depois, em 1988, pacientes também com insuficiência respiratória aguda que foram colocados em posição prona, e aqui agora são estudos do grupo do professor Luciano Gattinoni. Eu acho que todos vocês devem conhecer, ou, se não conhecem, têm lido bastante as coisas que ele tem publicado. Foi ele que publicou um artigo que fala dos dois fenótipos, o fenótipo low e o fenótipo high, né? Então, lá em 1980, já estava o professor Luciano Gattinoni estudando posição prona e mostrando exatamente isso. Coloco o paciente em posição prona, espero 1, 2 horas, eu consigo ver uma melhora importante da PO2 arterial. Então, se a minha PO2 arterial melhora em posição prona, eu consigo ventilar esses pacientes agora com uma fração inspirada de oxigênio menor. Isso ajuda a proteger o paciente e, obviamente, ajuda a gente a ventilar os nossos pacientes dentro de uma unidade de terapia intensiva, porque agora eu preciso de menos fração inspirada de oxigênio para manter esse paciente com uma mesma oxigenação, tá? A gente sabe que usar altas frações inspiradas de oxigênio tem alguns problemas, mas não necessariamente problemas muito importantes que possam aumentar a mortalidade do paciente, mas sempre que possível é melhor usar uma fração inspirada de oxigênio mais baixa. Depois, isso aqui em 1991, aí a gente começa a entender por que colocar o paciente em posição prona melhora a troca gasosa. Então, aqui é um paciente na posição supina. Olhem aqui toda a região com colapso pulmonar, tecido não aerado. O que acontece quando eu mudo esse paciente para a posição supina? Perdão, para a posição prona. Eu tenho uma redistribuição desse colapso que estava na região dorsal, agora ele vai para a região ventral, isso obviamente devido à ação da gravidade. Esse colapso pulmonar, ele é gravidade dependente, né? Isso é extremamente importante vocês entenderem. Em pacientes com síndrome de desconforto respiratório aguda, aquela SARA clássica, o colapso e o edema alveolar que a gente vê, ele é gravidade dependente. O que no COVID-19 não necessariamente vai acontecer. Tudo vai depender da fase que o paciente está, se ele é um paciente com fenótipo tipo low, se ele é um paciente com fenótipo tipo high, mas daqui a pouco a gente chega lá. 2001, esse é o primeiro estudo randomizado e controlado sobre o uso de posição prona, publicado no New England Journal of Medicine, com 300 pacientes, 304 pacientes, para ser mais específico.
E aqui os pacientes ficavam ventilando em posição prona por um período de 6 horas. O resultado do estudo não teve diferença em termos de sobrevida, ou seja, usar ventilação prona por 6 horas dá na mesma que ventilar o seu paciente na posição supina. Então, o primeiro estudo randomizado, um estudo negativo, teve várias críticas. Uma delas, a principal, talvez, é porque os pacientes ficaram muito pouco tempo em posição prona. Então, a partir daqui, agora, tem vários outros estudos randomizados e controlados usando a posição prona por um período maior do que 6 horas, 10, 12, até 16 horas. Aqui é o Prozeva, né, que esse foi o maior, não maior, mas o primeiro estudo randomizado e controlado a mostrar um efeito benéfico da posição prona em pacientes com desconforto respiratório agudo. É desse estudo aqui que vem a história de usar a posição prona para pacientes com uma relação PO2-FO2 menor do que 150. E aqui é interessante eles ficarem em posição prona por pelo menos 16 horas consecutivas